Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. Estamos aqui iniciando mais uma gravação do Qual a Boa de hoje. E a gente, para início de tudo da conversa, estamos fazendo online, né? Porque São José voltou para a situação amarela aí do Covid e, né, manter distanciamento. Então, para as meninas e para os nossos convidados, a gente optou por fazer reunião online para a gente conseguir continuar gravando, mas ficar bonitinho, sem Covid, cada um em suas respectivas casas. No entanto, ainda estamos, eu, a Lívia, a Maria, a Vicky. Oi, gente. Oi, gente. Temos mais um integrante na nossa família podcast, que é o Jean. Oi, galera, prazer. Meu nome é Jean, tenho 18 anos, faço história e vim. Meu nome é Jaqueline. E vim, né, ajudar as meninas aí a fazer parte desse trabalho que eu achei muito louco e tamo aí. Mais um que entrou na nossa doideira, né? E Tadinho. o nosso convidado de hoje, eu não podia estar mais feliz de receber, que eu tava falando para as meninas desde o começo da ideia, que eu falei, eu vou chamar esse homem. Eu vou chamar esse homem. E estamos aqui com o meu professor de Sociologia, que eu tive a honra de ter aula com ele esse ano. E, Alberto, pode se apresentar aí pra gente. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Lívia, obrigado pelas palavras. Um prazer muito grande mesmo de estar aqui com vocês. Projeto que está começando agora, tá show de bola. E as vozes têm que ser ouvidas, né? Então vocês estão de parabéns e eu me sinto honrado por estar fazendo parte aí, pelo menos, de um micro capítulo dessa história que vai ser longa. Aí sim. Aí sim. Que lindo, já tô chorando. Bom, então já puxando aqui a conversa, professor, vou pedir para você explicar por que sociologia. O que te deu de fazer sociologia? Eu me faço essa pergunta todo dia, até hoje. Ai, que pergunta difícil. Na verdade, eu sempre fui muito curioso. A sociologia oferece tantas ferramentas legais para conseguir compreender um pouco o mundo ao redor, a realidade social como um todo, e uma fonte de recursos para poder entender melhor o mundo. Não é tão coletivo o pensamento, assim, eu acho. Eu acho que até tem um pouco de egocentrismo, porque a gente tenta, na verdade, sacar nossas particularidades, né? Então, entendendo a realidade social, a gente acaba explorando determinados aspectos da nossa vida pessoal, da nossa formação, da nossa socialização. E entrei na faculdade, demorou um pouco para... Não foi aquele amor espontâneo, aquele amor à primeira vista. Caraca, sério? Sério, não foi. Não foi. Eu Nossa. demorei, eu acho que 2 ou 3 anos para perceber, assim, Nossa, professor, carinho. quase a metade da faculdade já, 3 anos. quase Então. Quase No último formado dia já, de ainda aula. não sabe. No último dia de aula, na apresentação do meu TCC, eu acho que vai ser isso mesmo, galera. Mas, na verdade, como que eu explico isso, né? Porque os primeiros anos de ciências sociais são sempre muito introdutórios e você acaba ficando muito tempo estudando os clássicos. Então, estuda Durkheim, estuda Marx, estuda Weber. E aí são horas e horas de Durkheim, horas e horas de Marx, horas e horas de Weber. E eu me lembro, no segundo ou no terceiro ano, quando comecei a estudar sociologia brasileira, a chavinha virou. Porque daí eu Nossa. trouxe mais para minha realidade.
Então eu comecei a sentir mais no pelo, né, no couro mesmo, o que a sociologia seria capaz de fazer para minha compreensão sobre o Brasil. Sem Então, contar, me né, apaixonei. professor? Oi? Que a gente, sem contar, né, que o que você falou, né, de puxar pro Brasil, a gente sempre acaba estudando as coisas de fora, né? Nunca, bem pouquinho, lá no final, a gente acha um Brasilzinho para estudar, né, para conseguir conversar. Sim. É aquela coisa eurocêntrica, né? Então é sempre o homem branco, velho, da França, da Alemanha, da Inglaterra. E Barbudo. a gente meio que O ignora. barbudo, fumador de cachimbo. E a gente meio que ignora, né? Ignora a América Latina, pelo menos no princípio. Ignora a América Latina, ignora a África, ignora a Ásia. Então, demorou mesmo para bater o coração mais forte, assim. Mas aí, quando que você decidiu dar aula? Porque você falou que foi depois, né, que caiu a ficha, assim, do curso. Eu comecei a me fascinar pela sociologia com a aula de pensamento político social brasileiro. Nossa. Esse mundão. E o Rodrigo Stramanho. A minha reflexão sobre a formação do Brasil moderno. E aí, no mestrado, que eu dei aula pela primeira vez, porque eu fui bolsista. Depois de um tempão. Foi depois de, vamos lá, depois de 5 anos de entrada. Nossa, eu já entrei na faculdade dando aula. Pois é. Fui só no mestrado, porque eu fui bolsista, e aí eu tinha que monitorar uma disciplina, né, como parte dos pré-requisitos lá da bolsa. E ajudei a minha orientadora a lecionar uma ou outra aula de introdução à ciência política. Mas então, tipo, calma aí, rapidão, só para eu entender. Então você não fez licenciatura, você fez bacharelado mesmo em ciências sociais? Bacharelado em ciências sociais na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E mestrado em ciências sociais na Unifesp. Porque eu ia achar estranho, né? Porque, tipo, toda licenciatura eu acho que o estágio é voltado para educação e tal. Sim. Mas faz sentido você não ter dado aula agora. Sim. Tipo, na graduação. A Escola de Sociologia e Política, ela é um pouco diferente. Ela é a primeira, na verdade, no Brasil. Ela é fundada 1 ano antes da USP, antes da cidade universitária, né? Ela é de 33. E o curso é bacharelado em Sociologia e Política, para vocês terem uma noção, não é nem Ciências Sociais. Equivale a Ciências Sociais, mas o nome do curso no diploma é Bacharel em Sociologia e Política. E aí foi só no mestrado que eu tive experiência mesmo, assim, de aula com sociologia, né? Eu já tinha dado aula de inglês, aula de outras coisas antes. Caraca, que doideira. Era uma pegada totalmente diferente. Ai, o professor, as meninas, vocês estão me ouvindo bonitinho? Sim. Eu conversei, né, com a Maria, com a Vicky, né, quando a gente estava prestando o vestibular, né, eu até passei para Ciências Sociais lá na Unesp, só que eu larguei mão porque eu não via outro mercado de trabalho a não ser professor. E eu acho que isso não dava para mim, tipo, eu não consigo ensinar, assim, as outras pessoas de uma maneira decentemente. Eu que o diga, Imagina né? a Lívia ensinando. Quando a gente perguntava alguma coisa pra ela na opção, era só xingo. Não é? Expondo aqui. Jesus. Mas é complicado mesmo. Então, eu, tipo assim, eu amo de paixão também sociologia, tipo, nossa, eu faria super, só que eu não consigo voltar para uma área de educação, ainda mais que é tão defasada assim. Então, que já faz parte da nossa sociedade também, né, ter uma educação bem podre, digamos por partes.
Mas, professor, Aí quando eu- que você começou a dar aula? Eu, no mestrado, né, eu tive essa primeira experiência e logo que eu terminei o mestrado, eu estava em São José, não estava mais em São Paulo, né, eu fiz a graduação em São Paulo e o mestrado eu fui fazer em São José, porque a Unifesp era em Guarulhos. E eu consegui uma vaga como professor de sociologia na ETEP. Então, a primeira escola em que eu dei aula na minha vida, assim, como professor integral mesmo, foi na ETEP. Isso profe- há uns É. 10 anos atrás, talvez. A ETEP é de ensino médio que você dava ou era alguma parte de faculdade? Era médio técnico. Nossa, deve ser muito diferente sair do médio para dar aula na universidade. Com certeza. Esse ano mesmo eu dei aula na faculdade e no ensino fundamental. Então, Nossa, o Minha melhor dos dois terça-feira- mundos. com Caraca, certeza. que Qual você doideira. prefere, professor? O ensino médio, fundamental ou a faculdade? Eu acho que são todos muito diferentes. É muito diferente. As terças-feiras, por exemplo, desse ano de 2020, eram complicadas. Eu dava aula a manhã inteira no ensino fundamental, aí tinha tarde para almoçar, virar chavinha, e aí a noite inteira para o ensino superior. Caraca. E aí a Chegava tem pra que ir gente, se né, adequando. professor? Chegava para a turma da Lívia. Por tudo. E Inteiro eu ainda. tenho mais experiência, na verdade, com ensino médio e cursinho. Ensino fundamental eu dei 2 anos na minha vida. E na Univap eu tô há 3 anos. Então a maior parte da minha carreira como professor foi mesmo na área do ensino médio e do pré-vestibular. E eu sei que, sei lá, eu gosto de todos, são todos muito diferentes. Então, na faculdade, por exemplo, o legal é que você tem mais liberdade, né? Você não tem um material específico, você cria o seu próprio material. Eu acho isso muito legal. Essa liberdade é muito bacana. Professor, se me permite que mais uma alfinetada. Fala que não, fala que não. Como que, tipo, você consegue passar, tipo, sociologia pro fundamental? Que, não sei se é tão formado assim, vai saber de onde vem o pessoal do fundamental. E, tipo, sociologia eu vejo que é uma matéria mais provocativa, né? Quando você passa dos teóricos, tipo, pra estudar a realidade e tal. Como que consegue desenvolver, tipo, uma matéria tão crítica assim, no fundamental? Eu acho que é o momento certo, inclusive, Eu acho que é o mais legal. para poder discutir. É lógico que o curso é totalmente diferente, né? Então a gente não fica lendo teórico, a gente não se aprofunda muito em texto clássico, ou mesmo texto Não chega com contemporâneo. manifesto comunista na cara. Ó, final de semana, os 3 Jamais. capitais de Marx. A gente tem uma pegada no ensino fundamental que é mais discussão de temas, assim, né? Eu estou dando uma aula, inclusive, de debate. Então, aprender a debater, né? Usando uma série de temas da contemporaneidade. Nesse ano, por exemplo, eu trabalhei com todos os anos do ensino fundamental o tema cidade. E aí a gente fez uma série de microtemas dentro desse tema mais abrangente, né? Cidades. E ia tratando, ia discutindo, ouvindo, apresentando coisas novas, vídeos. Então é uma pegada bem mais light, assim, né? De discussão, de colocar para fora. Porque eu acho que, antes de tudo, ciências sociais é reflexão, né? Pensamento crítico. E eu acho que se a criança, desde o ensino fundamental, consegue desenvolver essa capacidade de perguntar por quê, né, ou de ter o mínimo de curiosidade, já é meio caminho andado para um ensino superior um pouquinho mais consciente, né, um ensino superior um pouco mais empoderado. Assim. Eu acho que
o momento de transformar as pessoas em protagonistas é justamente no ensino fundamental, né? No ensino fundamental, anos finais, né? Do 6º ao E é 9º o ano. que tá faltando bastante, hein? Diga-se de passagem. Eu não sei vocês. Aliás, Com sei, né? certeza. Da Lívia e da Vitória. Eu acho que a gente só foi ter sociologia no 3º ano, não foi? Ô, louco. Sim, Foi dividido Foi só no sociologia com terceiro. Sociologia filosofia e ainda. filosofia. Porque eles falavam sim, que essa é era uma tipo história conquista. com filosofia, Aham. geografia com sociologia, não entendi. Sim. Sim, essa é Caraca. uma conquista gigantesca da nossa classe, né? Eu, quando estudei no ensino médio, por exemplo, não tive sociologia, não tive filosofia, não tive nada. Mas em escola, eu não sei se é estadual, eu acho que é na estadual, tem sociologia e filosofia desde o primeiro do médio. Exatamente, que foi a vitória de uns 12, 13 anos atrás, mais ou menos, né, que a gente conseguiu inserir essas disciplinas na matriz curricular. Porque antes disso não tinha, era opcional, né? Era opcional. Uhum. E aí começou no ensino médio. Isso há pouquíssimo tempo, né? Imagine. Eu no ensino E tava médio, tendo- eu terminei o ensino médio em 2004. E em 2004, pouquíssimo tempo atrás, 16 anos. Não tinha nada disso. Uma vidinha. Uma vidinha. Deduzindo Mas, então- aqui a sua idade já, professor, pelos anos. 18. 18 anos. O que a gente começou a falar, né, de tipo, quando ele começou a falar da facu dele, quando ele começou a fazer, que a gente fica muito tempo nos teóricos mais, né, mais do início, assim, Durkheim, Weber, Marx e tal. Como eu faço história também, né, puxando pro meu lado, eu também sou da Humanas, tipo, eu acho que dá pra ver que nossa sociedade, assim, tipo, o Brasil e acho que o pessoal que é mais fora de, tipo, América Latina, África, Ásia, eu não sei tanto, mas, tipo, a própria sociedade, ela não investe, não de investimento de dinheiro, mas ela não reconhece tanto os seus próprios sociólogos ou os seus próprios não sei o quê, porque eu estudei um pouquinho do começo da sociologia brasileira esse ano, e parece que foi na época de 30 ou 40 que começou a surgir Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, o Florestan Fernandes, e aí que nasceu a sociologia brasileira, e aí começaram a reconhecer a sociologia como matéria, né, de tipo faculdade e essas coisas assim. Isso, ela demora, né, para se institucionalizar. No Brasil foi o que você disse, está certíssimo. No Brasil ela se consolida mesmo na década de 30. Tirou Porque 10 você na prova, hein, Jean? Você já tá pronto para ser professor. Não, pô. Em 33 você tem a publicação do Casa Grande Senzala, né, do Gilberto Freire, Que eu li. que é um dos primeiros Que eu li. grandes Mais um ensaios. ponto na prova por ter lido. Que eu tava do lado do Gilberto Freire no dia que ele escreveu. Aham. Foi o G que publicou o livro dele. E a editora Gilberto Freire tá lá no agradecimentos. Agradeço ao Jean por estar do meu lado sempre. Aqueles, né? Mas é isso, em 33, a Casa Grande Senzala, fundação da Sociologia e Política de São Paulo. Em 34, a fundação da FEFELESH lá da USP, né, na cidade universitária. E em 36, o famosíssimo Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Uhum. E aí começa, anos 40, missão francesa aqui no Brasil, e aí vem uma galera, vem o Roger Bastide, vem o Lévi-Strauss, o antropólogo, né, para lecionar, inclusive na USP, Uhum. e a coisa começa a virar a partir de então, né? Então. Mas eu acho legal, pelo menos eu acho que na academia hoje, eu como, né, discente de história, eu vejo bastante que, tipo, os mestrados e os doutorados e bastante pesquisa da academia que está saindo agora é de uma vertente mais decolonial, não, porque eu tive professores que foram para a França fazer o mestrado deles, foram para um monte de países aleatórios aí para ter um currículo melhor e
estudar com os melhores lá fora, mas hoje eu vejo que tem gente que opta por continuar aqui no Brasil e fazer estudos brasileiros e fazer estudos sobre a sociedade brasileira. Eu acho isso um rolê bem legal dessa decolonialidade que está tendo na academia e tal. Eu acho bem interessante, até porque acho que é um começo da sociedade começar a prestar mais atenção nisso, começar a não buscar só nos teóricos mais conhecidos, mas a gente abrir para teóricos novos aparecerem. Total. E uma galera de fora ganhando muito destaque, né? Então, tem o Byung-Hu, lá o coreano, da Sociedade do Cansaço, né? Que virou um popstar. O Akil Mbembe, que é camaronês, né? Africano. O próprio Harari vai fugindo um pouco das ciências sociais, mas ainda nessa discussão de humanidades, né? Um sujeito israelense. Então, a gente está começando a ver essa galera que não é europeia, essa galera que não está nos grandes centros, produzindo coisas incríveis e sendo ouvidas no mundo inteiro, né? Eu acho que realmente, está certíssimo, já é uma mudança assim bastante emblemática. E bacana estar vivo para ver isso. Sem contar, né, professor, que nem você dá aula pra mim, né, lá na faculdade de Direito. Ok que a gente é humanas, né? Mas, tipo, todo mundo vive em sociedade. Tipo, todo mundo precisava saber, sei lá, um mínimo de alguma coisinha pra conseguir... É uma coisa básica, né? Né? Tipo, não só a gente de humanas, mas, tipo... Qualquer um cara que vai construir uma casa, ele tá construindo uma casa em uma sociedade. Ele tem que saber pra que tá servindo aquela casa, aquelas coisas que ele tá construindo. Sim, total. É totalmente interligado, interdependente, né? Não é só o nosso cargo, tipo, isso deixa pro pessoal de humanas. Tipo, não, isso depende de todo mundo, senão não adianta botar nas costas de um só, sendo que todo mundo vive junto. Totalmente, eu sou bem contra, inclusive, esse lance. Eu não sei se em outros lugares do mundo isso é bastante notório, como é aqui no Brasil, mas eu sou bem contra essa coisa do eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou das ciências da saúde. Gente, pelo amor, né? Pelo amor, né? 2020. A gente tem que começar a perceber que os conhecimentos são complementares, eles fazem parte de um todo, né? E eu acho que essa divisão, nossa, já basta de tanta divisão, né? A gente está cada vez mais focado, cada vez mais isolado, dentro de tetinhos, de igrejinhas, né? Eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou disso, eu sou daquilo, e a gente não pensa no cenário maior, né? No cenário mais abrangente, mais amplo. Isso tá totalmente certo, Lívia. Mas vai continuar dividindo, né? Ainda mais com esse novo ensino médio. Sim, Então, né? Tem essa pegada. Eu tô só polêmicas. Então, né? É porque tem muito essa discussão. Ela já foi mais forte. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão talvez um pouquinho mais conscientes, pelo menos levando em consideração essas divisões acadêmicas, né? Mas houve muita discussão, e quando eu estava na faculdade, principalmente, isso era muito discutido, sobre essa ultra especialização, né? Então, eu faço faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, vou me especializando, e eu produzo um conhecimento que é extremamente específico, né? E eu só posso discutir, refletir sobre esse conhecimento que eu produzi com as pouquíssimas pessoas que estudam a mesma coisa, né? Então a gente vê que se antigamente a divisão era humanas, exatas, biológicas, de um tempo para cá, dentro das humanas tem 1 milhão de outras especificações, especialidades, nas ciências naturais também, 1 milhão de outras especialidades. E isso é bastante problemático, né? Inclusive no que diz respeito a transmitir esse conhecimento para as pessoas, né? Porque, poxa, se eu estudo lá um objeto ultra específico, né, da sociologia, da religião,
eu não vou muito provavelmente, eu não vou conseguir divulgar esse conhecimento muito específico para as pessoas aí que estão no mundão, trabalhando, fazendo o corre delas de cada dia, né? Então era muito problemático pensar nessa ultra especialização. E cada vez mais a gente vê que essa ultra especialização se mostra mais forte. O que, pelo menos na atual conjuntura, com a pandemia, a gente tem repensado, né? A gente tem visto como esses conhecimentos são complementares e como a gente tem que divulgar, tem que tornar acessível os conhecimentos que a gente produz e divulgar para as pessoas comuns, divulgar para o camarada que está trabalhando do seu lado, divulgar para a pessoa que faz qualquer outro tipo de trabalho em outro lugar do país, né? O interessante mesmo é tornar o conhecimento acessível e tem que ser proponente, né? Tem que ser um conhecimento que pode ser aplicado, né? Que pode ser pensado para poder empregar de uma forma ou outra na vida comum, na vida cotidiana. Uhum. Nossa, se fala tanto sobre isso que eu não sei nem se eu tenho uma opinião. Porque Não, se eu pensar no meu ensino médio, eu não sei. Eu acho que se fosse realmente tudo separado assim, teria sido outra coisa. Mano, eu Como ia falar assim? do negócio. Ah, pode falar. Oi? Eu não entendi Não. como assim. Porque vai ter essa separação, né? Que a gente tá falando aqui e tal. Daí, se eu pensar no meu ensino médio e já tivesse acontecido essas separações de você escolher o que você quer estudar ou não, nossa, eu acho que naquela época eu ia ficar tão feliz que ia resolver metade da minha vida. Mas é tão problemático isso. Imagina você sair do ensino médio sabendo só, sei lá, códigos e linguagens. Esse que é um grande problema, né? A gente Eu não consigo pensar numa solução quando eu paro pra pensar como eu mesma, aluna. Tipo, eu queria falar um negócio sobre isso, que é uma coisa que às vezes não entra da minha cabeça, assim. Porque, tipo, figuras que foram históricas, né? Tipo, no começo desse pensamento acadêmico, tipo, sei lá, vou colocar René Descartes aqui. O cara era filósofo, escritor, matemático, e, tipo, ele não falava assim, eu sou de humanas, vou estudar só uma parte do conhecimento, ou, eu sou de exatas, vou fazer só outra parte desse conhecimento aqui. Ele só, tipo, ia lá e fazia, tá ligado? E a maioria dos pensadores, assim, tipo, Roma, Grécia Antiga, ao mesmo tempo que o cara era matemático, ele era astrônomo, ele era filósofo, ele era sociólogo, tipo, e não tinha essa separação de, não, eu vou estudar só as humanas, eu vou estudar só a ciência da natureza, eu só vou estudar isso. E é um bagulho que, tipo, eu acho que, pelo menos pra educação, assim, básica, a gente tinha que ter uma base de tudo, e aí se a pessoa quer se aprofundar, ela vai se aprofundando no que ela tá com vontade na hora, sabe? Tipo, tanto na faculdade, no ensino superior, essas coisas assim, é o que você falou, né? Se a supervalorização não, né? Especialização, super especialização de fazer um mestrado, um doutorado, um pós e não sei o que, não para de estudar nunca, e chega no final você não vai ter com ninguém para falar da sua especialização, tá ligado? Porque ninguém vai entender o tanto que você estudou sobre aquilo. Porque você acaba se comunicando só com o seu clubinho, né? E eu acho que está mais do que evidente e explícito que a gente não pode mais se fechar em clubinhos, né? A gente tem que romper com essas barreiras para se integrar e poder olhar para esses desafios gigantescos que a gente está enfrentando já, né? O futuro da humanidade depende dessa integração nossa, né? Dessa coesão, dessa noção de que juntos precisamos refletir sobre os problemas e tentar resolvê-los, né? Sim. Caraca. Não, Ô, mas... professor, você é de esquerda? Oi? Você é de esquerda? Estão perguntando aqui. Eu não gosto de me fechar. Você se limita tanto, né, quando você... Eu não não escolhe gosto um de me lado. definir.
Até porque é o que eu estava dizendo, né? Eu acho que um dos grandes problemas hoje em dia, bom, são vários problemas, né? Mas 2 dos principais problemas hoje em dia são os seguintes: tentar resolver problemas da atualidade com ferramentas do passado, e segundo, se fechar em pequenas igrejinhas, em pequenos clubinhos que limitam, ao invés de abranger nossas potencialidades e nossas possibilidades. Eu já fui chamado de tudo. Já me rotularam de tanta coisa. Porque hoje em dia tudo que a gente fala é rotulado, né? Você falou Sim. uma coisa, já estão falando que você é outra, sem nem ter Sim. entendido. E é engraçado, porque é variável, né? Se hoje te chamaram de direita porque você disse X, amanhã, pelo mesmo X, vão te chamar de esquerda, né? É muito variável. E assim, direita e esquerda, né, uma divisão importantíssima para a história da humanidade. O Jean pode até me ajudar, né? Aí nas Mais um referências ponto, históricas. Jean, mais um ponto. Veio aí. Mas é uma divisão muito importante, mas que se consolida mesmo ali na Era das Revoluções, né? Principalmente depois da Revolução Francesa. Desde então, essa noção de espectro político-ideológico se transformou tanto, que hoje muita coisa que dizem que é de direita era de esquerda. Muita coisa que era de esquerda foi, de certa forma, apropriada pela direita, né? Eu não gosto de me fechar em igrejinha, em clubinho, justamente por isso. Eu gosto de tentar pensar nos problemas da atualidade, entendendo que eles são problemas muito tensos, muito complexos, e que a gente precisa de elaborar novas ferramentas para poder tratar desses problemas. Se a gente olhar para todo problema como se fosse pregos, né, o martelo vai ser a única ferramenta. Então, a gente tem que entender que nem todos os problemas são pregos. Tem parafuso, tem o parafuso com aquela chavinha Allen, ou o parafuso hexagonal. Você tem que usar diferentes ferramentas, diferentes artifícios para poder encarar esses problemões gigantescos que estão começando a se mostrar, né? Antes eles eram só uma perspectiva. Hoje esses problemas estão aí, estão colocados, né? Professor, você já Nossa, teve algum futuro problema disso em sala de aula? De algum aluno, sei lá, te rotular desse jeito? Ou não? Já me rotularam de muitas coisas. Mas assim, Como nunca... lidar? Eu já fui rotulado, mas assim, nunca uma forma agressiva, ou nunca também, assim, querendo me censurar, sabe? Ah, que bom. Eu percebo que os meus alunos tentam adivinhar qual é a minha. Uhum. Imagina Mano, eu acho que eu numa sempre sala tive de isso com os direito. professores de humanas. Como é que é? Eu acho que eu sempre tive isso com os meus professores de humanas. O que será que ele pensa? Qual será que é o posicionamento dele sobre esse assunto? Mas eu nunca Será tive que ele é professor... petista? Meu, mas eu acho que essa Já tive alguns professores que chegavam na sala e falavam assim, olha, é isso mesmo, e acabou, e é Lula, e é Haddad, e é Manu, e não sei o quê. Mas eu tive professores, tipo um professor de história meu, que não falava, tipo, ele criticava tanto o comunismo, quanto criticava o capitalismo também, e criticava tudo que ele tinha pra criticar, e é isso mesmo. A gente tinha Eu um sou mais desse lembra, clube, Maria viu, Jean? Lívia? O quê? Eu acho A mais gente fácil. tinha um professor assim que chegava na sala e já falava, não, eu sou isso e é isso mesmo. Eu sou mais desse clube de Criticar todos os olhar lados. de forma crítica para tudo. Eu gosto de brincar que eu prefiro ser peixe fora d'água do que ser aqueles peixes que vivem bem no fundão do mar, sabe? Naquelas zonas abissais do mar. Aqueles peixes bem do fundo, aqueles peixes horrorosos, tal, que nem tem visão, porque eles estão naquele fundo abissal. Então eu prefiro muito mais ser peixe fora d'água do que ter que abrir os olhos em água turva. Não, com certeza.
Nossa, tipo assim, não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu vou soltar agora, mas eu acho que na política brasileira, pelo menos hoje em dia, tipo, né, tipo, eu acho que, bom, não vou falar de partido nem nada, mas eu acho que a esquerda errou em alguns pontos durante tanto tempo, e agora, tipo, o Bolsonaro entrou e falando, tipo, de militarização da escola, que agora está bem forte, pelo menos lá no Paraná, onde eu faço faculdade, e também da liberação das armas e não sei o quê, mas que no final, tipo, qualquer presidente que entre no poder falando o que ele quiser falar, tipo, se um esquerda vai falar de reforma agrária, ou se um de direita vai falar de, sei lá, privatização, chega lá na hora do vamos ver, ele vai ter que se aliar com o centrão que domina tudo, tá ligado? Pelo menos na política da sociedade brasileira hoje. É o que eu vejo. Que aí, tipo, chega lá falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas nenhum dos dois lados consegue fazer nada no final. De que eles pensam e projetam pra fazer. O que você acha sobre isso? Ih, será que ele caiu? Acho que não. Ele tá Não, ele mutado. se mutou. Ixi. Desmuta aí, professor. Pronto. Eu tava tentando desmutar, E desculpa, que eu gente. tava caída. Não, tá certo. Gente, por um Na verdade, eu momento tava achei que aqui tinha caído. pensando sobre essa pergunta difícil. Foi pergunta Ô, difícil? professor. Qualquer coisa, se não quiser responder, só deixa aí no ar, lógico. galera. Vocês pensam assim? Não, Professor. Então, mas eu acho que... Oi, pode falar, Lívia. Não sei, pra ajudar aí a complementar ou não, mas Tá. eu acho Não, professor, que, tudo que o senhor não não sei se o quiser senhor vai responder, concordar pode falar comigo que ou não, mas a gente política tira. em si, tanto brasileira ou sei lá quanto outras, a intenção de um candidato a presidente é ser presidente. Então, tipo, ele vai falar o que a base dele quer ouvir pra ele conseguir ter o poder da política. Se ele vai fazer ou não, daí é outros 500, mas a política ele tá fazendo. Uhum. Então, Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando, né? Com a coisa da esquerda, direita. Vamos pensar no Brasil mesmo, né? Como vocês trouxeram. É difícil pensar num pensamento específico de esquerda ou num pensamento específico de direita claramente no Brasil. A gente percebe que a história brasileira é muito mais marcada por permanência do que por ruptura. É muito mais marcada por continuidade do que por transformação. De certa forma, a gente caminha num trilho, hoje, em 2020, que não é tão diferente dos trilhos aí da colônia, do império, das primeiras experiências republicanas, né? Nossa história é marcada por permanência e continuidade. E quando a gente tende a... Não me entendam mal, não estou querendo dizer que não existe esquerda, não existe direita, não é isso que eu estou falando. Tá falando sim. Vamos cancelar o professor. O call-out. Mas, na verdade, o que eu entendo é que quando a gente reduz determinadas discussões ou quando a gente tenta encontrar respostas simples para problemas complicados, né, a gente não leva em consideração uma série de questões que são muito mais enraizadas e arraigadas na nossa história, na nossa cultura, né? É muito complicado chegar e falar, parece que antes do atual governo tudo era lindo e maravilhoso e unicórnios saíam saltitando pelos arco-íris, né? Ou que agora no atual governo está tudo perfeito e tudo era horrível no passado, né? A gente acaba dessa forma sendo muito reducionista e não discutindo sobre as reais questões brasileiras, as reais questões nacionais, né? Então vejam, a gente discute esquerda e direita, mas não pensa numa forma de superar a ordem escravocrata no país, que ainda persevera, que ainda se perpetua. A gente fala que defesa de determinado costume é de esquerda e que lutar contra
essa liberação é de direita, mas não fala sobre a superação de certos vícios nossos, né? Como, por exemplo, patrimonialismo. Então, eu acho que é interessante que a gente promova cada vez mais uma discussão plural, no sentido de tentar elaborar ferramentas mesmo que sejam capazes de tratar dessas questões que estão entre nós há tanto tempo, né? É o que eu disse, é um país de permanência, é um país de continuidade. E a gente está em 2020 lidando com resquícios muito explícitos da ordem escravocrata, da era colonial. Então talvez seja mais urgente olhar para isso, né? Olhar para essa problemática do que para qualquer vertente político-ideológica ou para qualquer defesa de costume ou de agenda cultural. Entende? Então, o que eu tento fazer, não sei se eu estou viajando demais ou não estou sendo muito claro, porque o que eu tento defender é justamente um debate aberto, plural, diversificado, menos marcado por diferenças político-ideológicas superficiais e mais preocupado em resolver questões que são fundamentais para que a gente consiga se pensar como uma sociedade minimamente cosmopolita, sabe? Caraca. Não, mas é que, tipo, eu tava pensando aqui, eu acho que tem gente na sociedade, mas tem gente na política também, que ela não quer pensar nesses negócios fundamentais, e aí eles começam a só atacar, tipo... Sei lá, esses tempos atrás eu vi na TV que parece que alguém lá do PSL ou alguém do gabinete de algum senador era, tipo, o trabalho dele era ir lá e fazer meme, fazer fake news, sabe? Meu pai. Tipo, de verdade, contra Joyce Hasselman. E, tipo, sei lá, parece que eles estão lá de brincadeira, entendeu? Outra coisa que eu também não aceito é, tipo... É claro que em qualquer lugar do mundo eu acho que vai ter alguma coisa assim. Só que no nosso país, onde tem gente, onde né, a desigualdade é tamanha e tem gente que morre de fome, nossos parlamentares eles recebem o auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio... É verdade, a gente tava aquilo. falando disso. Mano, isso me deixa, tipo... Achei o cúmulo. Com eu nem sabia caído, que tinha, véio. na verdade. Não, paletó. auxílio paletó é o pior de todos, né? Tira a maior grana. Sim, mano. E, aí tipo, o Bolsonaro vai na reunião com aquela roupa horrível, calça, né? moletom, chinelo. Ai, desculpa. Não aguentei. Não, eu não queria criticar, mas eu acho que tem gente ainda na sociedade e na política que não quer, simplesmente não quer resolver esses problemas fundamentais e começam a querer atacar. Não, porque olha o que eles estão querendo fazer, olha o que isso, olha o que aquilo. E tipo, mano, sabe, tem coisa melhor pra gente discutir e resolver. Porque eu acho, né, que quando a pessoa não tem argumento bom, ela vai atacar o outro, né? Então, se ela não consegue se solidificar com o que ela pensa, com o que ela defende, o que ela parte é Agressão. Pra tirar a credibilidade do outro, né? E isso, querendo ou não, também é uma forma de política, né? Certo ou errado é política também, né? Exatamente. Acho isso. Eu acho. E eu acho Foda. isso. E eu acho isso. E o professor, sem querer cortar, mas já cortando, pra ajudar a incrementar aqui, a gente deixou, né, lá no Instagram nossa, a caixinha de pergunta, né? Pro pessoal poder fazer pra você, né? Pra ajudar aqui na nossa conversa e tal. E a gente tá com umas aqui pronta, aqui engatilhada já para as meninas lerem pra você. Então quem tiver aí na mão já lança a braba. Então vai. @LuanaMust perguntou: qual foi o marco social tecnológico que nos deixou com essa necessidade de expor nossas vidas nas redes sociais? Caraca. Uau! Veio aí. Na verdade, a gente sempre teve, né, esse interesse
de se colocar na sociedade, de se posicionar. A verdade é que muitos dos nossos costumes, na atualidade, são heranças da modernidade. Então, é a partir mesmo do século XVIII, do século XIX, que a gente constrói esse novo ser humano, né? Esse ser humano moderno, esse ser humano que é mais eu e menos nós, né? Uma das perspectivas das revoluções liberais, das revoluções burguesas, era justamente o empoderamento do indivíduo, né? E a reconstrução do eu, a reconstrução do cidadão. E desde então a gente tem essa necessidade de se colocar como indivíduo, né? O que acontece hoje em dia, na verdade, é uma exacerbação do século XVIII, do século XIX. Então, essa tentativa de empoderamento do indivíduo acabou se desvirtuando e se transformando num individualismo exacerbado, né? Então, com o passar dos anos e com o desenvolvimento das tecnologias de massa, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, da própria internet em si, a gente tem usado essas plataformas, usado esses aparelhos, usado todas essas potencialidades para explorar esse individualismo exacerbado, né? Mas, na verdade, nada muito novo. Isso começa mesmo no século XVIII, no século XIX, com a reconfiguração do eu, do indivíduo. Não, pode Bot continuar. aí, ó, foi só falar de Black Mirror que o bot começou a gritar. Né? Esse aplicativo doido aí, ó, tá vendo? Eles estão tudo ouvindo a gente. E eles sabem de tudo. Bom, gente, acho que é isso, né? Bom, a gente queria poder, né, ficar aqui até amanhã, né, conversando, mas... Ô, louco, galera. Pô, foi legal demais, viu? Obrigado. Gostei Tomara que muito, eu tenha nossa. conseguido atender também minimamente os gostei interesses muito, aí de professor. vocês. Nossa, sim. Acho que as pessoas vão gostar, sim, porque é um assunto diferente. Não, e É. detalhe, né, se gostarem, você já volta depois, né, professor? Que é Então, pra é isso. garantir o É isso nosso. que eu ia falar. Se o pessoal, mano, dá pra render, ó, 3, 4, 5 episódios só com você. Sim. Dá pra gente conversar sobre bastante coisa, né? Ainda fica em aberto aí, pessoal, se chamarem mais vezes. E mesmo se não chamar, a gente chama. Se eles não chamar, a gente chama. Se eles não gostarem, a gente gostou. Vai trazer sim. Contem comigo sempre. De verdade. Foi um Show. prazerzão muito grande. Eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Eu sou fã de podcasts. A Lívia sabe disso. Sempre recomendo, ouço um monte, sou apaixonado. E aqui no Brasil, que a coisa está começando a pegar de vez agora, a gente tem que divulgar mesmo, né? Então, parabéns mesmo. Continuem falando muito. Falem sempre, porque sempre vai ter alguém querendo ouvir. Sempre alguém que vai se identificar com o que vocês estão dizendo. Que bom, né? Que daí a gente não fica sendo louca sozinha, né? Porque sempre rola aquele medo, né? Ai, será que vamos? Será que posta? O que o pessoal vai pensar? Então, mas... Não vai pensar nada. Só O vai podcast é deixar o meu, bom, eu e que é isso. escolho. Só vai Não, deixar o vocês like e têm que ajudar na pensar, divulgação. gente. Tô Vocês brincando. têm que pensar. certo. É isso, então. Valeu. É isso, valeu, E professor, sério, eu não podia agradecer muito mais de você ter vindo aqui com a gente. Verdade, as meninas sabem que desde quando a gente anunciou que ia fazer esse negócio, desde quando a Maria trouxe a ideia, eu falei, a gente vai chamar esse homem sim, meu professor vai vir. Elas sabem e tá pago. Eu que agradeço. E quando acabar esse negócio de pandemia também, a gente faz um pessoalmente, que vai ficar mais É um legal ainda. presencial. Com certeza, topo. Tô dentro. Então, é isso. Valeu, É isso, professor. gente. Valeu, galera. É aí que isso. tá assistindo. Agradeço Recadinho. de coração mesmo vocês. Recadinhos. Recadinhos. Não esqueçam de dar like no YouTube. Meu Deus. Usar máscara. Ativar Eu o me sininho sinto das muito, notificações eu me sinto do YouTube. muito blogueira. Comenta nos comentários. Comentem
Comenta nos Compartilha o comentários. episódio, cheio de Vai lá no informação, Spotify. cultura. E usar máscara. Compartilha no Twitter, a gente dá retweet. Compartilha no Twitter usando a máscara. No Instagram. Limpando mal com álcool gel e na sua casa. Essa é só pra quem ficou até o final. É isso, gente. Tchauzinho. Para de É gravar isso. aí. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, brigadão, gente. Valeu mesmo.